Goleiro com a número 1, o Alan é o número 35, Dedé com a número 26, o Anderson Martins 25 e o Ramon pela esquerda com a número 33. Meio de campo tem o Rômulo 37, Felipe Bastos 21, Bernardo com a 31 e o Felipe com a número 6. O ataque tem o Éder Luiz com a número 7, o Alexandro com a 9, o técnico Ricardo Gomes montando o esquema no 4-4-2. Com Alan improvisado pela direita, o Ramon como lateral esquerdo. A gente tem o Rômulo e o Felipe Bastos, homens de contenção. E o Felipe e o Bernardo encostando nos atacantes Éder Luiz e Alexandro. Ricardo Gomes que tem à sua disposição no banco. O Alessandro, o Cezinha, o Márcio Careca, o Gilmar, o Henrico, o Jefferson e também o Leandro. Vamos confirmar o Cabofrense. Cabofrense do técnico Lúcio Niso. Vem a campo com o Flávio no gol com a número 1. Wagner 2, é Carlos 3, André Paulino 4, Everton com a número 6. Meio de campo tem o Marcelo Cardoso com a 5, Luciano Totó com a 7, o Zotti 8, Diego Salles número 10. O ataque, o Assunção com a 9 e o Léo Itaperuna com a número 11. O esquema também no 4-4-2, com o Wagner como lateral direito, o Everton como lateral esquerdo, Diego Salles e o Zotti encostando mais os atacantes, o Assunção e também o Léo Itaperuna. O Lúcio Niso tem no banco de reservas o Fernando, o Arilson, o André Oliveira, o Café, o Alexandre Calango, o Alan e também o Capixaba. Trio de arbitragem para esse jogo. Apita o jogo o Antônio Frederico Maciel dos Santos. As assistentes, hoje são duas assistentes, a Lilian da Silva Fernandes, a Andréa Marcelino de Sá e também os auxiliares que ficam atrás de cada gol, ficam na linha de fundo, o Agnaldo Xavier Farias e o Maurício Machado Coelho Júnior. Nesse momento todo mundo reunido no centro do gramado e vai ser respeitado o minuto de silêncio por causa da tragédia que aconteceu na última quinta-feira em Realengo, quando 12 crianças foram assassinadas. E provavelmente teremos aí um minuto de silêncio com os jogadores do Vasco reunidos, jogadores do Cabofrense também no meio de campo. E a gente vai ter exatamente um minuto de silêncio agora. Olha, poucas vezes nós vimos no estádio brasileiro um minuto de silêncio tão respeitado como agora. Eu nunca vi. Porque nós tivemos 12 crianças assassinadas cruelmente na última quinta-feira e todo mundo se sensibilizou, né, Noronha? Que cena bonita que a gente viu aqui em São Januário. Eu confesso para você que fiquei com os olhos cheios de lágrimas várias vezes, vendo depoimento principalmente das meninas que se salvaram, dos meninos que se salvaram. E eu fiquei pensando o que essas crianças vão levar na cabeça durante muito tempo, talvez até em alguns casos, pro resto das vidas deles. Pois é. Lamentável, né? Vamos lá pro início do jogo. Vai começar a partida, a saída vai ser dada pelo Vasco. Vai autorizar o Antônio Frederico Maciel dos Santos. São Januário tá bonito. Torcida comparece em massa. Tá valendo, começa o jogo. Saída do Vasco. São as emoções da 7ª rodada, penúltima rodada da Taça Rio. Segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco pode se classificar nessa rodada já para a semifinal. Anderson Martins tocando para o Dedé. Movimentação do Rômulo pelo meio, ele prefere o toque um pouquinho mais à frente. O Cabofrense conseguiu recuperar a posse de bola, tocar mais atrás, sair para o jogo com o Zé Carlos. Daí para o Luciano Totó. Bola devolvida para ele. Ali o Bernardo apoiando ali pela marcação. Roubada de bola aconteceu. O Ramon na sequência fez a proteção para ganhar o lateral. Saindo para o jogo Vasco com o Rômulo. Tinha o Felipe ali como opção.
Passe errado. Cabo Frense mais uma vez recuperando. Seu Marcelo Cardoso. Toca na frente com o Léo Itaperuna. Desarmado na bola, lance normal. O Vasco tenta sair pro ataque. Aí chutão para trás, hein? Chutão para trás. O Alexandre acabou dando certo porque o Fernando Praz estava muito atento ali. Felipe. Ele é o cérebro, né? O organizador da jogada do Vasco. Olha que lançamento bonito, longo lá na ponta direita. Chegando pro Alan. Evitou a saída. Bonito drible. Olha o Alan chegando. Olha o Vasco, cruzamento. Na medida, olha o gol. Alexandre. A bola vai para fora. Teve desvio, escanteio. Iniciozinho de jogo e quase o Vasco faz o primeiro. Olha a repetição do lance. Como o Alan conseguiu o drible. Bonito para cima do Everton. Levantou na área. E na sequência o Wagner tirou. Cobrança de escanteio que favorece o Vasco pela esquerda. Vem levantamento na grande área. Bola desviada. Defesa do Cabo Frense conseguiu afastar. A bola sobra com o Alan. Domina, toca na frente. Lateral favorece o Vasco. E a chuva que tinha diminuído bastante aqui, né? Volta a cair com mais força nesse momento. Hoje um sábado, né? De sol, de calor pela manhã no Rio. Depois o tempo começou a fechar e agora chove nesse momento aqui em São Januário. Ramon tá pedindo bola. Anderson Martins. Bernardo. Contra dois jogadores, acabou sendo desarmado. Luciano Totó. Toca na esquerda para o Everton. Cabo Frense tem dificuldades para fazer a transição defesa-ataque. Vasco recupera. Felipe. Parte para cima na marcação. Toca um pouquinho mais à frente. O lance é bom, hein? Alan. Puxou para o meio. Tentativa do cruzamento, mas a defesa acabou tirando. O cruzamento foi ruim lá para dentro da área. Dedé completou de cabeça. Outra vez o Dedé, duas vezes. Toca na frente para ninguém. Tá bem assustado ali o Everton. Ele fez a proteção e acabou jogando direto para a lateral. Lateral favorece o Vasco. Vasco pressiona desde o primeiro minuto aqui em São Januário, buscando o primeiro gol. É o sambão aqui da torcida do Vasco aqui em São Januário. Cobrança vai ser do Alan. E na sequência, lateral favorece o time do Cabo Frense. Lembrando para você que amanhã você acompanha ao vivo no PFC. Americano e Fluminense para todo o Brasil às 4 da tarde, horário de Brasília. E às 18h20 tem o clássico entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. Transmissão exclusiva para todo o Brasil, inclusive para o Rio, no PFC. Chegou ali o Bernardo, né? Que hoje entrou na vaga do Diego Souza. Bernardo que fez o gol da classificação contra o ABC pela Copa do Brasil. Olha o Felipe, tocando errado na frente. Éder Luiz foi lá, brigou pela posse de bola. Acabou recuperando o Assunção, que é atacante, mas veio aqui atrás para buscar a bola. Everton. Passe de primeira do Assunção. Jogando com o Zotti. Inversão de jogo aqui para a direita para o apoio do Wagner. Chega pela primeira vez o Cabo Frense com o VAR, a torcida do Vasco. Chute de longe. Bola passando sem muito perigo. Chute do Diego Salles. Sérgio Noronha. 5 minutos de bola rolando e o Vasco já mostrou que vai pressionar o tempo inteiro, né? E de bola rolando com muita velocidade de parte a parte, né? Os dois times, embora evidentemente o Cabo Frense seja muito mais na defesa, o Vasco tentando dar pressa ao jogo, tocar a bola com velocidade e tentar fazer o seu gol. Olha só. Ah, vai sair pela lateral do campo, numa boa. Jogo bom até agora. Felipe. Recebe mais uma vez. Toque na frente para o Alexandro. Partiu para cima da marcação. Ganhou no primeiro momento. Toca no meio.
Tentativa foi do Felipe, ele tentou. Bola para o Bernardo. Acabou não chegando. Diego Salles. Ele caiu, ficou pedindo a falta o Diego Salles, só que o árbitro marcou somente o lateral para o Vasco. Vasco aqui no Campeonato Carioca vem de uma grande goleada, 4-0 para cima do Bangu, com grande atuação do Felipe. Lançamento é bom para o Bernardo, conseguiu dominar na entrada da grande área. Fica com a posse de bola, Felipe tenta o passe de primeira, acabou errando. Outra vez vem o Cabofrense. Luciano Totó tentou a virada de jogo lá na esquerda, hein? Léo Itaperuna dominou, tocou para o Zotti. Boa abertura com o Everton. Pintou a chance do chute para o gol, ele bate cruzado para dentro da área. Bola sobra com o Léo Itaperuna. Adiantou demais, perdeu a bola. Ali o Dedé. Bom passe para o Felipe. Tentou o toque de primeiro, o Felipe mais uma vez jogou errado, hein? Cabofrense chega com perigo. Vem o chute pro gol. Bola bate no Anderson Martins. Sobra com Wagner de novo. Tenta a ligação rápida com a Assunção por baixo. O desarme do Ramon que você tá vendo aí. Zotti. Ele com Marcelo Cardoso. Everton. Puxou o ataque do Cabofrense para o meio, passou entre dois, chutou cruzado. Anderson Martins. Foi lá para dar um chutão, aliviando o perigo de dentro da área. Lateral para o Cabofrense. Léo Itaperuna, Everton, devolução para o Léo Itaperuna. Se aproxima da grande área mais uma vez. Caiu. O árbitro não foi na conversa dele, não marcou falta. Alexandro. Fica preso na marcação entre dois jogadores. Bobeou e perdeu. Alexandro, que marcou nas duas últimas partidas do Vasco, marcou pela Copa do Brasil no meio de semana e marcou também contra o Bangu. Olha o cruzamento. Era na direção do Assunção. Defesa do Vasco sai jogando com o Ramon, daí para o Felipe. Lançamento pelo meio é bom, achou bem posicionado o Éder Luiz. Vai embora com a bola dominada, toca para o Bernardo. Fica esperando o Alexandre, o cruzamento é para ele, o goleiro saiu, é dele. Belíssima saída do Flávio, o goleiro do Cabofrense. Tá aí a repetição. Levanta a cabeça o Bernardo, faz o cruzamento. A bola chega a tocar nas costas do atacante Alexandre. E ele não conseguiu finalizar para o gol, hein, Sérgio Noronha? Que passe longo bem executado, hein? Muito bem executado, a visão do jogo, a precisão da chegada da bola do jogador do Vasco. E o goleiro saiu muito bem, mas o passe foi uma maravilha. E vem o Vasco de novo. Saindo com o Felipe Bastos, ele abre o jogo na direita. Éder Luiz se manda, passou bonito entre dois, tocou na frente, não entendeu, não foi o jogador Alain e a bola saiu. Sócio PFC, aqui você pode mais. Vitorino. Você falava do Alexandre, do Vasco da Gama, atacante do Vasco. O Elton, outro atacante do clube, está afastado, não foi relacionado nem para o banco de reservas. Faltou ao treino na sexta-feira, está insatisfeito com a reserva e acabou faltando o treino e foi punido pelo técnico Ricardo Gomes. Pois é, nem no banco fica, né? O Elton, nesta noite, aqui em São Januário. Boa roubada de bola do Ramon. Tentando sair para o jogo Rômulo. Alain. Vai tocando bola o Vasco pela direita, Bernardo para o Alain. Movimentação do time do Vasco. Tabela saiu. Chance para o cruzamento, hein? Alexandre fica esperando dentro da área, cruzamento muito fechado. E aí o Flávio conseguiu fazer a defesa com tranquilidade. Vasco que também, claro, está pensando já no jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Primeiro jogo nos aflitos do Recife. Segundo jogo no dia 27 de abril, né? Oitavas de final da Copa do Brasil. Everton.
Aqui do Diego Salles para o Everton mais uma vez. Cabofrense saindo pela esquerda. Toquezinho curto do Léo Itaperuna, mais atrás com o Marcelo Cardoso. Faz a inversão com o Wagner. Cabofrense tem que ganhar hoje de qualquer maneira para ainda sonhar em não ser rebaixado para a segunda divisão para o ano que vem. Marcelo Cardoso faz a abertura da esquerda. Everton, dificuldade para o domínio, bola foi longa para ele. Olha o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, tá com cara de apreensivo, hein, Sérgio Noronha? Provavelmente o Vasco não esperava que a Cabofrense saísse tanto para o jogo como está saindo quando toma a bola. Sai em velocidade, está marcando bem. Você vê que chega a marcar até no campo defensivo do Vasco. Olha o Bernardo, Éder Luiz pediu. Bernardo vai tentando levar a marcação, botou na frente. Melhor para a defesa do Cabofrense com o Everton. Bernardo vai lá, insiste, bola toca nele. Tenta pressionar a marcação, o Vasco acabou dando certo. Olha o Bernardo no chute, a bola vai para fora. Teve a oportunidade, méritos para o Bernardo, que acreditou no lance até o fim. Conseguiu recuperar a posse de bola. Olha o Éder Luiz para ele. E ele mandou a bomba de pé esquerdo. Sócio PFC, aqui você pode mais. Vem o Vasco de novo com o Alan. Isso é bom com o Éder Luiz, outra vez o Alan. Vem pela direita o Vasco. Passa pelo Felipe. Sobra com o Rômulo. Felipe Bastos pro Rômulo. Boa abertura do lado direito. Tá chegando o Vasco mais uma vez com o Alan, sempre no apoio por ali. Bernardo fica na entrada da grande área pedindo bola. Alexandro mais fixo dentro da área. E a falta acontecendo em cima do Éder Luiz. E o Alan mais presente no jogo do que o Ramon, eu digo ofensivamente, né? O Vasco chega melhor com ele pela direita do que pela esquerda, e o Ramon está mais defensivo. O Ricardo Gomes pedindo para que o Felipe aproxime mais do Alan. Aí o Felipe, ó. Ele é quem vai para a cobrança da falta. Favorece o Vasco, são dois jogadores da barreira. Pode ser um bom momento, hein? Felipe na cobrança, levantou na grande área, tira a defesa de cabeça com o Zé Carlos. Sobra do Felipe, tocou de primeira, Rômulo. Felipe, boa abertura do lado direito, tá chegando o Vasco com perigo. Olha o cruzamento, é bom, toca de cabeça, salvou o Flávio! Salvou o goleiro do Cabofrense de forma sensacional! Que defesa espetacular aos 14 minutos! Tem mais Vasco no campo de ataque, o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Dedé ficou reclamando de pênalti. E olha, o Flávio agora despencou, né? Caiu o goleiro do Cabofrense. Olha a repetição do lance. Não houve nada. O Alexandro chegou. E na sequência o Dedé reclama do rebote do goleiro. Olha a repetição. Alexandro subiu, cabeceou. Até aí não houve nada. Mas quando o Dedé chega, ele cai e ele reclama, né? Que teria sido derrubado dentro da área, seria um pênalti. Por outro ângulo, pra gente ver de novo. Não houve nada não. Me parece que ele se jogou em cima do defensor da Cabofriense. Não houve nada não. Nós vimos por vários ângulos aí no show de transmissão do PFC e realmente deu para tirar a dúvida. Ele se joga, né? Parece que ele sabia que não poderia alcançar a bola, o Dedé, e acaba se jogando e depois reclama de pênalti. Vasco que nos últimos 5 jogos no Campeonato Carioca foram 4 vitórias e um empate, né? Depois daquela derrota para o Macaé na primeira rodada do retorno, né? Por 3-1, depois ganhou do Duque de Caxias 4-2. Olha aí por outro ângulo, ó. O Alexandro de cabeça. Flávio defende. Ah, não. Houve sim, olha. Outro ângulo já mostra outra coisa. Um toque com o braço. Pois é, ele foi puxado pela manga da camisa, o Dedé. E um defensor também toca com o braço na bola. Pois é, e olha, realmente o Dedé tem razão, viu? Por aquele primeiro ângulo, deu a impressão de que ele se jogou. Mas agora, vendo pelo ângulo, a câmera posicionada quase atrás do gol, deu para ver que o Dedé realmente foi puxado. Vida que segue, né? O Vasco tá tentando o primeiro gol. Felipe. Escanteio.
O árbitro vai lá e dá uma bronca no Felipe, hein? O Felipe estava discutindo com o auxiliar, olhou para o Ricardo Gomes falou, ó, calma, Felipe, calma. Discutiu com a Lilian da Silva Fernandes. Cobrança do Felipe de escanteio, botou muito efeito na bola, a bola passa por todo mundo. Tenta tirar a defesa do Cabo Friense. Saindo para o jogo com o Luciano Totó. Diego Salles passou, o Léo Itaperuna pedindo bola. Só que o toque foi muito ruim para ele. Ramon. Toque do Felipe Bastos na frente, está chegando bem posicionado ali o Ramon. Tentou o passe para o Éder Luiz, mais um passe errado, aí a proteção do Zé Carlos para a saída do goleiro Flávio, que até agora vem fazendo uma grande partida o Flávio, hein, a melhor Noronha? figura do time dele, a melhor figura da Cabo Friense é o goleiro que já fez 2 defesas espetaculares. Zotti. Abertura na esquerda mais uma vez para o apoio do Everton. Olha para dentro da área. Não tem ninguém ali, né? Aí ele tenta o passe curtinho com o Diego Salles. Devolução para o Everton. Devolução errada. O Vasco recupera. Felipe. Daí para o Dedé. Boa bola para o Ramon, que agora tem espaço aqui pela esquerda. Lançamento longo na direção do Bernardo. Bernardo ganhou, faz o domínio de costas para a marcação, tocou mais atrás com o Éder Luiz, se mexe o Alexandro mais à frente, abre bem o jogo na esquerda com o Ramon de primeira, que passe para o Bernardo, olha o Vasco chegando, vem cruzamento, era para o Alexandro, a bola não chegou, Felipe Bastos bate para o gol, Flávio salvou, a bola bate nele e vai para frente, realmente bateu nele, não houve movimento de defesa não. Chute do Felipe Bastos, o Flávio conseguiu fazer a defesa no susto. Felipe, que lançamento pro Bernardo, condição legal, vai sair o gol, cruzamento do gol. Bola bate no travessão e não entra. Incrível a chance agora que perde o Éder Luiz. Olha, está aparecendo o jogo contra o Bangu, hein? Foi assim mesmo, o Vasco perdia uma chance atrás da outra, depois acabou fazendo 4-0. Esse gol tá madurinho, hein? Sócio PFC, aqui você pode mais. E olha, o Éder Luiz acaba de entrar para o inacreditável Futebol Clube com o gol que ele perdeu, hein? Tudo bem que a bola veio rápida para ele estava na corrida, mas não dá para perder um gol desse, um jogo que vale 3 pontos, vale classificação, Noronha. Sem goleiro na frente dele, nem nada. Ele podia até dominar a bola e chutar, ao invés de bater de primeira como ele o fez. Pois é, perdeu uma chance incrível agora, hein? Saindo o Cabo Friense com Wagner. Luciano Totó. Toque de primeira do Zé Carlos, outra vez o Luciano Totó. Busca o lançamento um pouquinho mais à frente. Subiu para brigar lá o Léo Itaperuna, não alcançou. E sai o Vasco na velocidade, olha o Felipe conduzindo, tocou, boa abertura na direita, pro Éder Luiz, o cruzamento é bom, Bernardo, gladiou, vai fazer, bateu, gol! É do Vasco! Bernardo com a número 31! Aos 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo, explode o torcedor aqui em São Januário. Bernardo, número 31, numa linda troca de passes do Vasco dentro da área. Éder Luiz pro Bernardo, tirou a marcação e bateu no canto embaixo. 1 para o Vasco, 0 para o Cabo Friense. Sérgio Noronha. Esse não perde, né? É impressionante o Bernardo. É uma belíssima promessa que o Vasco tem aí. Dominou, teve tranquilidade para tirar a bola da frente do jogador, do defensor do Cabo Friense. Viu o gol como poderia bater, não bateu com força, colocou no meio do gol e fez o gol do Vasco, merecidíssimo, aliás. E agora o árbitro paralisa, né? Temos o tempo técnico, o gol do Vasco saiu um pouquinho antes do tempo técnico aqui em São Januário, Vasco 1-0. E olha, o Bernardo marca o seu 6º gol em 10 partidas com a camisa do Vasco, hein?
Realmente ele tem um faro de artilheiro. Contra o Madureira ele fez 3 gols. Fez o gol da classificação contra o ABC, né, Noronha? É muito habilidoso, dribla bem, passa bem, tem boa visão no passe longo, como nós vimos ainda há pouco. É um bom jogador. Acho que ele merece um lugarzinho no time titular do Vasco da Gama, porque é bom jogador, tem tranquilidade, tem boa visão. O Vasco está muito melhor no jogo, porque acabou agora sufocando a tentativa de contra-ataque rápido do time do Cabo Friense. O Cabo Friense agora se encolheu todo, porque o Vasco imprensou o Cabo Friense no seu campo defensivo. E aí tá bem o Felipe, tá bem o Bernardo, tá bem pela ala direita o Alain. Enfim, o Vasco está bem melhor, está jogando uma bela partida, merecia ter mais de um gol. Enquanto o Noronha está falando, a gente vai revendo alguns dos principais lances, né? Olha que defesa, e realmente houve o pênalti em cima do Dedé. Ele acabou de passar aqui por mim e falou assim: e aí, o que mostrou a imagem? Eu falei: mas mostrando que você se jogou. Não, me seguraram. Não, pode avisar para ele, viu, Vitorino, na próxima vez que você tiver esse contato com ele, que num dos ângulos que a gente viu, parecia que ele tinha se jogado, mas o outro, realmente, aí o gol do Bernardo, né, realmente no outro ele não se joga, não. Olha aí no Super Slow, ó, pra você curtir em todo o Brasil, Vasco vai ganhando, o Vasco 1-0, o gol saiu um pouquinho antes do tempo técnico, né. Olha aí o goleiro Flávio, né, conseguindo fazer a defesa, e na sequência a bola passa pelo Alexandre, e aí a comemoração do Bernardo. O Lucas. E ele pedindo paz, o Bernardo na comemoração, justamente lembrando da tragédia que aconteceu durante essa semana em Realengo. E tá todo mundo, viu, Bernardo? É só você não pedindo paz, tá todo mundo querendo paz na cidade do Rio de Janeiro. Diga, Vitorino. O Bernardo e o Felipe Bastos já jogaram juntos, são amigos de longa data nas categorias de base, inclusive foram dirigidos pelo Lúcio Nisso, que tem uma longa história também em categorias de base na CBF. Pois é, o Bernardo é pai de 3 filhos, um dos filhos do Bernardo justamente tem o padrinho, o Felipe Bastos, né? São amigos mesmo, e eles comemoraram juntos. Hoje, pela primeira vez, os dois começaram o jogo juntos, né? Porque pela Copa do Brasil, o Felipe Bastos acabou saindo para o Bernardo entrar e ele fez o gol da classificação. Então hoje, pela primeira vez, os dois estão juntos e são muito amigos mesmo. Falta, favorece o Cabo Friense pelo lado esquerdo. Vai ter levantamento na grande área. Cruzamento é bom. Bola passa por todo mundo e sobra limpa com o Fernando Praz. Chegando de novo o Vasco pela direita. Mais uma falta, hein? Ali o Éder Luiz, e a falta foi em cima dele, ele já cobrou. Toca mais atrás com o Dedé, o Vasco todo praticamente no campo de ataque. Falta. Primeiro cartão amarelo do jogo, saindo para o Luciano Totó. Realmente ele chegou atrasado na marcação e acabou fazendo a falta. Olha a repetição do lance, para cima do Felipe Bastos. Que deu o drible nele também, né? Saiu da bola sem que ele esperasse. Olha o Ramon, pisou na bola, 2 vezes o Ramon pisou na bola, acabou se atrapalhando e perdendo o lance. Léo Itaperuna, o árbitro mandou seguir, tá valendo, Éder Luiz. Vem lançamento lá na ponta direita, é pro Alain. E a assistente, na sequência, marcou lateral pro Cabo Friense, que tem de torcedor reclamando ali. A torcida fica bem pertinho dela, né? Saindo para o jogo Cabo Friense. Daqui a pouquinho a gente separou um lance também. Lance que deu origem ao gol do Vasco, né? Parecia que tinha uma irregularidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Olha o toque de cabeça, Fernando Praz. Tranquilo para defender. Aí ele faz a reposição rápida. Éder Luiz. Tem ola aqui em São Januário. A torcida está em estado de graça, né? E claro que o time do Vasco está correspondendo a esse apoio do torcedor. Olha que bonita festa aqui em São Januário. O torcedor do Vasco está lavando a alma nesse retorno do Campeonato Carioca. O primeiro turno foi um desastre, uma tragédia realmente. E agora no retorno realmente é um outro time.
Bernardo encostou o Felipe. Boa abertura na direita para subir do apoio do Alan. Outra vez o Felipe. Encara a marcação, tá no mano a mano com o Diego Salles. Felipe tentou o passe curto, acabou errando. Roubada de bola aconteceu. O Cabo Friense tentou se organizar para sair para o ataque. E sai para o ataque com o Everton pela esquerda. Diego Salles fez a ultrapassagem. Ele preferiu o toque no meio com o Luciano Totó. Aí acionando o Wagner. Vem o Cabo Friense, cruzamento. Dedé tira de qualquer maneira. Sobra do Marcelo Cardoso. Zotti. Bola para o Wagner. Ramon encosta com ele na marcação. Wagner toca para o meio. Zotti. Na frente para o Léo Itaperuna. Aí ele caiu, ficou pedindo a falta. Chamou a falta do Léo Itaperuna. Só que o árbitro não foi na conversa. Olha o Felipe. Boa bola para o Bernardo. Se livra da marcação. Ele parou na sequência. Vai ter mais um amarelo, hein? Aí, ó. Já saiu o amarelo pro Assunção, né? Olha a repetição do lance. Como ele, no meio do caminho, ele acaba tocando no braço, né? Deslocando o Bernardo. Felipe Bastos. Toca pro Dedé. Vai embora o Dedé. Lançamento para dentro da área. Chegou primeiro o Zé Carlos, hein? Antes do Flávio, eles não se entenderam porque o Zé Carlos tocou de cabeça, o Flávio estava na bola. Lateral já cobrado. Éder Luiz tocando mais atrás. Felipe de primeira pro Alan. Éder Luiz se mexe, pede bola. Bola para ele, busca o drible. Chutando o Everton para frente de qualquer maneira. Vasco vai pressionando o tempo todo aqui em São Januário nesse primeiro tempo. Passa 6 minutos. Anderson! Anderson! E agora o domínio do Vasco é total, completo. E me parece que o gol, de certa forma, desequilibrou a Cabo Friense. Vamos dar uma olhada no lance, né? Que originou o gol. Tinha um impedimento. Aí um pouquinho na frente, realmente, o Éder Luiz na hora do passe. O Éder Luiz faz o cruzamento para o Bernardo. E o Bernardo tira da marcação e bate no canto. Mas realmente o Éder Luiz, na hora que ele foi lançado pelo Felipe, ele estava um pouquinho na frente, né? A Lilian da Silva Fernandes não viu. Bom para o Vasco, bom para a torcida do Vasco, né? Cabo Friense vai mexer. Já já eu confirmo a alteração. Arilson, 13, caminha para assinar a sua. Já vai fazer uma substituição o Lúcio Liso, né? Com 27 no primeiro tempo. Olha o Felipe Bastos tentando o passe para o Bernardo. Agora não chega para ele. Everton. Levou vantagem, vai embora com a bola dominada. E o árbitro marca a falta na sequência que favorece o Cabo Friense. Falta já cobrada. Luciano Totó. Tirou bem o Alexandro ali da marcação. Zotti. Wagner. Evolução para o Zotti. Wagner. Éder Luiz dá o combate. Agora é a vez do Vasco esperar um pouquinho o Cabo Friense também sair, né? Será que sai? Pois é, o problema é esse, né, para o Cabo Friense. Agora tocou no braço ali do Rômulo. E o árbitro pegou a falta e agora sim acontecendo a substituição em Vitorino. Vai sair o número 10, Diego Salles. Diego Salles saindo para a entrada do Arilson, número 13. E olha, pelo jeito ele não saiu mancando, não. Ou saiu mancando. Pelo jeito Ele vai passar por aqui, eu vou perguntar ele, mas não tá com pinta não, hein? Parece que é uma alteração tática mesmo que faz o Lúcio Liso. Olha, não temos nem 30 minutos de jogo. Não tá mancando não. A gente tá vendo a saída aí do Diego Salles. Falta que favorece o Cabo Friense. É de longe, barreira protegendo o canto direito. Vem o chute. Bola acabou batendo no Felipe Bastos. Sobra com o Luciano Totó. Vai arriscar de longe. Joga muito longe do gol.
Olha o Vasco se complicando, hein, para sair para o jogo. A bola foi na fogueira para o Anderson Martins. Mas o goleiro do Vasco, o Braz, ele é o rei de saída equivocada. Ele às vezes é bom goleiro, mas saída de bola não é com ele. Diego Salles não sentiu absolutamente nada. Pois é, e o Arilson já entrou, com a número 13, entrou aqui por esse lado direito, né? Pelo menos nesse início aí de participação do Arilson no jogo, ele entra para ser meio que um lateral direito. Vamos ver, né? Com o tempo a gente vai perceber o que o Lúcio Nisso está querendo com essa substituição. Outro jogo em andamento que começou às 18h30, né? Jogando lá no Cláudio Moacir de Azevedo, Macaé e América. O jogo está 0-0. Se o América não vencer o jogo, estará rebaixado. E o Cabo Friense, com esse resultado também, por enquanto, vai ficando rebaixado. Então, pode ser que esta noite, né, a gente já conheça os dois rebaixados do Campeonato Carioca para o ano que vem. Olha o Dedé. Passe muito longo para o Éder Luiz na frente. E eu explico a situação do rebaixamento, né? Madureira hoje ganhou, chegou a 15 pontos. Volta Redonda empatou, chegou a 13 pontos no geral, contando turno e retorno. O América tem 7 pontos. Ele tem que ganhar para ainda ter chance de não ser rebaixado. E o Cabo Friense tem 8 pontos. Com essa derrota, né, o Cabo Friense não pode mais alcançar, por exemplo, o time do Volta Redonda, que tem 13 pontos, né? E nem o Madureira, que tem 15. São os times aí ameaçados de rebaixamento. Olha o Zotti. Abertura na direita com o Wagner. Preparou o cruzamento, bola bate no Felipe. Do Felipe Bastos. Tocou mais atrás. Outra vez Felipe Bastos. Agora sai na base do chutão. Falta. Sequência realmente houve a falta. E o primeiro cartão amarelo para o time do Vasco, né? Amarelo para o Anderson Martins. Olha a repetição como ele chega com muita saúde ali, muita sede ao pote e acaba derrubando. Falta mais dura. Levou amarelo por causa disso. Louco. Vitorino. Eu conversei com o Lúcio agora. Ele me explicou tecnicamente, taticamente o que ele queria fazer, mas em resumo é o seguinte. Ele falou a última frase, resumiu tudo que ele explicou. Eu tenho que fechar, senão eu vou tomar um sacode. Foi o que ele me disse. Pois é, então a tática é essa, né? Fechar mais ainda o time do Cabo Friense. Não dá pra entender muito não, enfim. Pois é. Tá precisando vencer, pô. Zotti bate pro gol, Fernando Braz espalmou. Cobrança de falta de longe do Zotti. Bola pegou um efeito estranho, né? Esquisito. Fernando Braz teve trabalho para defender. Sócio PFC, aqui você pode mais. Você viu de novo, né? O lance, a bola quente para o Fernando Braz. Foi a primeira vez que o Fernando Braz realmente teve trabalho do jogo. Para a sorte dele, foi em cima dele praticamente, né? Bom goleiro, fez o que devia ter feito, rebateu. Vasco tentando sair de novo, agora com lançamento longo aqui na esquerda para o Ramon. Vamos ver se ele alcança. Alcançou. Mano a mano na marcação, ele toca mais atrás com o Felipe Bastos. Mais a inversão de jogo. Alan, Felipe. Chamou o Dedé mais atrás. Vai para o Anderson Martins, que é o último homem. Vasco com esse resultado vai chegando a 16 pontos. Se o americano não vencer do Fluminense amanhã, o Vasco já se classifica, né? Nesse momento, Vasco 16. Flamengo joga amanhã contra o Botafogo. O Flamengo tem 12. O americano tem 11 pontos. Então, o Flamengo e o americano são os únicos times que podem alcançar ainda o Vasco se o Vasco chegar a 16 pontos. Se o americano não vencer amanhã o Fluminense, o jogo vai ser em Macaé, né? Aí o Vasco já estará classificado. Vai diminuir um pouco a velocidade, o poder ofensivo, diminuiu um pouco. Tá dando, olha aí. Olha o Everton tocando pro Léo Itaperu no cruzamento. Fernando Praz salvou o Zotti. Gol! É do Cabo Friense. Zotti com a número 8. Pegou na sobra do goleiro Fernando Praz. Olha a torcida do Cabo Friense vibrando aqui em São Januário. 34 minutos
Primeiro tempo do jogo, o Cabo Friense empata. Zotti, número 8, 1 para o Vasco, 1 para o Cabo Friense. No momento que eu chamava a atenção exatamente porque o Vasco afrouxou. O Vasco diminuiu o ritmo do jogo. O Vasco deixou de apertar, como estava apertando em todo o primeiro tempo o time da Cabo Friense. Agora, com esse empate, vai ter que voltar a correr atrás, tá? Partir para tentar o gol da vitória. Da maneira que estava jogando, vagarosamente, né, sem o uso das laterais do campo, o Vasco acabou aí. Felipe. Tá chegando o Vasco pela direita. O Éder Luiz fica esperando o cruzamento. O Bernardo também. O mesmo acontece com o Alexandro. Passe mais atrás. Felipe Bastos. Ramon. Vasco chega com perigo. Bernardo já está dentro da área. Gira o corpo, tenta achar o espaço. Busca a linha de fundo, tentou o cruzamento. E a bola acabou saindo. E olha, o Vitorino Sherman conversou com o Lúcio Niso, que esperava se fechar para não levar um sacode, né? Segundo as próprias palavras do técnico do Cabo Friense. Então, realmente foi um gol absolutamente inesperado, né? Olha, de certa forma, pelo ritmo que o Vasco deixou arrefecer, evidentemente chamou a Cabo Friense. Tá? O Vasco tinha que tentar resolver esse jogo no primeiro tempo, fazer o segundo gol, enfim, deixar a Cabo Friense sem esperanças. E amarelo agora para o Felipe Bastos. Você viu de novo a falta, chegou um pouquinho atrasado na marcação e levou o amarelo. Então a gente tem o Anderson Martins e o Felipe Bastos, dois jogadores do Vasco, já com cartão amarelo desse primeiro tempo. Flávio. Everton. Tentou lançamento para o Léo Itaperuna. Lembrando que o empate não salva o Cabo Friense do rebaixamento, não. Cabo Friense chegaria a 9 pontos. Mas nós já temos o Volta Redonda, por exemplo, com 13. Na Volta Redonda que empatou com o Olaria hoje. Estou falando de pontuação no geral. Então, o Cabo Friense precisa da vitória. Evidentemente que chegou o empate, mas o Vasco continua sendo o grande favorito do jogo. Olha o lançamento na direção do Arilson. Ele que entrou ainda nesse primeiro tempo. Começou no banco. Assunção. Bola para o Arilson. Melhor para o Vasco com o Anderson Martins. Sai na base do chutão. Zotti pegou a sobra. Arilson, impedido. Lucas. Diga, Vitorino. Grande parte desse grupo do Cabo Friense tem contrato só pelo estadual, 3 meses, assim como a maioria dos clubes pequenos do Brasil. Acabou o estadual, esses jogadores na incerteza do desemprego. Pois é, e aí é buscar um outro clube para jogar no segundo semestre, né? Bernardo. Ótimo passe na direita. Olha o Éder Luiz, o cruzamento. A chance do gol. Flávio salvou. Outra grande defesa do goleiro Flávio com o Felipe dentro da área. Tá tentando sair para o jogo o time do Cabo Friense. Olha, o Flávio trabalhou muito e o Vasco perdeu pelo menos umas 3 chances incríveis de gol. E mais uma vez o Bernardo deu o gol de presente, né? E o Felipe não conseguiu fazer. Impressionante isso. Caiu no pé direito do Felipe, né? Ele chegou batendo, chegou na corrida, pé esquerdo que é o bom. Se cai no pé esquerdo, o Felipe tinha muito mais chance de fazer o gol, mas de qualquer maneira marcou presença na área. Everton. Marcelo Cardoso, Cabo Friense se animou com o gol, hein? Tá tentando sair mais um pouquinho. Arilson. Alexandro vai para cima dele na marcação, acaba derrubando o jogador Arilson. Assunção vai bater de longe, bola desvia no Dedé. É escanteio. Tem gol acontecendo, hein? Bolinha pintando. E é gol do América, hein? O América sai na frente lá em Macaé. O América ainda tentando, né? Ainda buscando continuar na primeira divisão do Campeonato Carioca. A situação é muito crítica. O América, mesmo vencendo, não depende só dele para não ser rebaixado.
Olha o chute na rede pelo lado de fora, jogada ensaiada, hein? Olha a repetição, cobrança de escanteio, o Zotti tocou, a bola não saiu não, tava valendo. Olha, essa realmente eu nunca vi, viu? E a finalização foi do Luciano Totó ali. Rômulo. Boa abertura na esquerda, para a subida do Éder Luiz. Já fez a ultrapassagem, o Ramon pedindo bola. Éder Luiz para o Ramon, condição legal. Olha o Vasco chega no cruzamento. Tira a defesa com o Zé Carlos. Éder Luiz. Ele com o Felipe Bastos. Ramon. Chega o Vasco e o Ramon conseguiu um bonito drible, faz cruzamento de pé direito para dentro da área. A bola pingou ali na marca do pênalti. A defesa do Cabo Frense tirou mais uma vez. Anderson Martins. Tá valendo. Lateral é pro Vasco, né? O Zotti pediu pro Cabo Frense, mas o árbitro confirmou pro Vasco. O tempo vai passando, parecia um jogo tranquilo pro Vasco, mas nesse momento 1-1. Passamos de 41 minutos. Passou entre as pernas o Felipe Bastos essa bola. Arilson. Tocou na frente para ninguém. Na sequência, a bola tocou no braço do Ramon. Falta no braço do Arilson, né? Falta cobrar pelo Ramon. Só que o árbitro mandou voltar a cobrança. A torcida se irritou e com razão, viu? Porque a bola não estava rolando na hora que o Ramon cobrou. Felipe. Bernardo. Falta mais dura, hein? Falta feia do Léo Itaperuna. Cartão amarelo para ele. Atropelou o jogador do Vasco. Não foi, nem viu a bola. E olha, os jogadores do Vasco já pedem atendimento médico. Olha, parece que foi uma contusão mais séria. Olha a repetição do lance. Com o Rômulo, né? Tá caído até agora o Rômulo. Vai ser retirado de maca nesse finalzinho de primeiro tempo. Essa aqui é a 8ª partida do Vasco em São Januário na temporada 2011. Aqui em São Januário o Vasco obteve 5 vitórias, um empate e uma derrota que foi para o Resende por 1-0. Marcou 14 gols, ou melhor, marcou 15, né? Olha o Ricardo Gomes aí. E sofreu 5 gols aqui em São Januário este ano de 2011. E o Ricardo Gomes à frente do Vasco, são 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e uma derrota que foi para o Macaé na primeira rodada do retorno. Alexandro. Toca mal para o Arilson. A torcida começa a perder a paciência aqui em São Januário. Arilson. Boa bola para o Zotti. Tenta passar pelo Rômulo, consegue. Pelo Felipe Bastos ali. Olha o Arilson. Everton. Chegou batendo cruzado e torto completamente. Mas ele buscou alguém dentro da área que talvez tocasse a bola para dentro do gol, né? O Vasco está dando terreno, está cedendo o jogo para a Cabo Friense. E amanhã você vai acompanhar ao vivo no PFC Americano e Fluminense às 4 da tarde, horário de Brasília. E com exclusividade para todo o Brasil, clássico Carioca, Botafogo e Flamengo. Bola rolando às 18h30, a transmissão começando às 18h20 para você ligado no PFC. Olha o Éder Luiz. Ganhou, dominou, tocou. Alexandro. Ficou difícil para ele. Felipe toca de primeira. Chega o Vasco com perigo pela direita. Bernardo rolou na frente. Felipe Bastos conseguiu um bonito drible. O Éder Luiz, cruzamento lá na direção do Alexandro. A defesa consegue tirar. Que drible do Éder Luiz, hein? Olha o Dedé. Conseguiu girar para o lado certo, Dedé. Toca na frente. Vem o Vasco com tudo para conseguir o segundo gol. Ainda nesse primeiro tempo. Felipe tocou na frente. Bola desviada por baixo. Olha o drible de novo. Que drible do Alan, né? Não foi do Éder Luiz, não. O Éder Luiz esperava o cruzamento dentro da área.
Cobrança do Felipe com muito efeito na bola. Cobrança de escanteio. Bola muito aberta. Anderson Martins pegou a sobra pela esquerda. Vai tentar levantar na grande área. Botou na frente. O lance é bom. Olha o cruzamento. Bola desviou. Passou na boca do gol. A defesa acabou tirando. Vasco pressiona. Quer o segundo gol ainda nesse primeiro tempo. Felipe. Demorou demais. Acabou perdendo. Sobra do Dedé. Todo o Vasco pressionando. O tempo vai passando. Vamos chegando já a 46 minutos. Teremos jogo até 47 nesse primeiro tempo. Felipe Bastos batendo de longe e jogando para fora. Sérgio Noronha, foi um castigo muito grande para o Vasco ter levado o gol de empate? Foi porque o Vasco teve várias oportunidades nesse jogo. O goleiro do Cabo Friense esteve muito bem. A maior figura do Cabo Friense foi realmente o Fábio. Agora, tem que fazer os gols. Perdendo o gol, acabou afrouxando um pouco. E aí cresceu o Cabo Friense, inclusive com o gol de empate. O árbitro marcou falta ali, o Antônio Frederico Marcel dos Santos, e deu uma bronca no Bernardo, hein? Bernardo que ficou reclamando ali. Cobrança do Arilson. Bola no peito dele de novo. Zotti. Aí recua de longe, né, para o goleiro Flávio. Cabo Friense só esperando o final do primeiro tempo. Bola longa. Dedé, toca de cabeça. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. Vamos ver o Alan. Passe errado para o Éder Luiz. Vai acabar o primeiro tempo aqui em São Januário. Arilson. Bernardo chegou fazendo a proteção. Bernardo ganhou. Busca o lançamento longo na direção do Éder Luiz. Vai chegar, hein? Se esforçou. Conseguiu evitar a saída da bola. Éder Luiz, manda na marcação. Chegou, clareou. Já puxou para dentro da área. Bonita jogada. Olha o cruzamento. Flávio saiu, é dele. E o árbitro vai encerrar o primeiro tempo agora. Pediu a bola. Termina o primeiro tempo aqui em São Januário. Que jogada do Éder Luiz. Merecia o gol, né? Ele foi levando todo mundo. E aí no cruzamento o Flávio chegou muito bem. O goleiro do Cabo Friense no primeiro tempo fez uma grande defesa. A maior figura do jogo, sem dúvida alguma, foi ele até agora. Aí o Alexandre, os jogadores do Vasco vão deixando o campo de jogo. Evidentemente que o torcedor não ficou satisfeito. Não era o resultado que o torcedor esperava. Até porque o Vasco saiu na frente, cedeu o empate logo na sequência. Tá aí o torcedor meio apreensivo, calado. Mas tem o segundo tempo inteiro pela frente. Vamos lá com o repórter Vitorino Sherman. Estou aqui esperando o Bernardo, falar aqui com o Dedé. Ô Dedé, o Vasco acabou castigado porque tirou o pé do acelerador? Deu uma freada assim, mas tem coisa ainda para jogar. Tentar fazer desse jogo uma vitória, porque pode nos classificar. E tem lances aí que... Você tinha razão naquele, você foi... Eu sozinho na frente da área, como é que eu ia errar um gol daquele? Não é possível errar aquilo, não tem como. Pô, o jogada que podia começar com 1-0, o segundo gol do Bernardo. Mas isso acontece. Vamos ir pro segundo tempo e não pensar em juiz, não. O sócio PFC pode mais. Pode assistir aos jogos do Campeonato Mineiro ao vivo. Estaduais 2011 no PFC. Seja sócio, assine já. Um campo de batalha, 90 minutos, 22 guerreiros. Em cartaz, jogos ao vivo do seu time do coração. Futebol no PFC HD é coisa de cinema. Assine já.
sócio PFC pode mais. Pode assistir aos jogos do Campeonato Paulista ao vivo. Estaduais 2011 no PFC. Seja sócio, assine já. Atenção para a escalação do site do Sócio PFC. Fale conosco, o verdadeiro craque da tabelinha. Tire dúvidas, mande sugestões e faça elogios e críticas. No nosso site, você também pode mais. Quem é sócio PFC pode mais. Pode ter um programa só seu, exclusivo. Pode ficar na marca do gol e pedir para rever os grandes lances do seu clube através do nosso site. Pode participar do Sócio PFC Pergunta e mandar suas dúvidas para jogadores e técnicos. Pode conhecer o centro de treinamento do seu time no Sócio PFC Visita. E pode acompanhar tudo o que acontece no nosso futebol com Sérgio Lobo. Toda terça, 11 da noite, você pode mais no programa do Sócio PFC. Sexta, dia 29, 10 da noite, ao vivo, vai ser dada a largada para o Ox 11. No GP até 77 quilos e voando baixo, Luiz Beição, Mauro Xuxa, Felipe Mongo e André Chatuba. Quem vai receber a bandeirada no circuito de Campo Grande? Ox 11. Sexta, dia 29, 10 da noite, ao vivo, corra pro combate. O seu canal de lutas. Olá, eu sou o Duílio, ex-jogador do Fluminense, Curitiba e de outros clubes brasileiros. Estou com vocês no PFC. Tá valendo. Começa o segundo tempo. Emoções do Campeonato Carioca na penúltima rodada da Taça Rio, segundo turno da competição. Vem o Cabo Frense. Primeira chegada ao ataque do time de Cabo Frio com o Léo Itaperuna, acabou perdendo. Bola saindo em lateral. Conseguiu o Anderson Martins ainda evitar a saída da bola pela linha de fundo, né? Chega o Zotti, Léo Itaperuna. Bola para o Zotti, autor do gol. Perdeu para o Ramon, tenta sair para o jogo pela esquerda, agora o Vasco. Bernardo. Vai embora, vai arrancando com a posse de bola o Bernardo. Faz o domínio. Zé Carlos chega na marcação. Éder Luiz fica esperando dentro da área, o Alexandre também. A bola desviou. Vai sobrar com Éder Luiz. Bate e rebate. Alexandre tocou mais atrás. Felipe no canto. Bola para fora. Chegou batendo de fora da área. Já a primeira finalização do Vasco com 1 minuto desse segundo tempo. Aí por outro ângulo para você curtir de novo. Lembrando para você que amanhã, ao vivo, a partir das 4 da tarde, tem Americano e Fluminense no PFC. E às 18h20, horário de Brasília, Botafogo e Flamengo no Engenhão. É o clássico da rodada. Léo Itaperuna, correu e chegou. Evita a saída da bola pela linha de fundo. Léo Itaperuna faz a proteção na perna direita, o cruzamento. Assunção tentou o domínio, foi desarmado. A sobra do Marcelo Cardoso, ele bate mal, acaba jogando direto para fora. O torcedor do Vasco tenta se manifestar, tenta empurrar o time nesse início de segundo tempo. Claro que o time precisa muito dessa torcida aqui hoje. Alexandre caiu, pediu a falta, o árbitro não deu. Bola lançada para a direita, mas bola muito longa para o Alain. E o árbitro esperou para ver se o Vasco levaria vantagem. Como não levou, ele marcou a falta, né? Demorou um pouco, né? É, ele esperou para ver se o Vasco levaria vantagem. Como não levou, ele acabou paralisando e marcando a falta. Esperou um pouquinho o Antônio Frederico Maciel dos Santos.
Olha aí a preocupação do goleiro Flávio, goleiro do Cabo Frense. Barreira protege o canto direito dele. Bernardo saiu da bola, vai o Felipe Bastos, hein, para fazer a cobrança. Pé direito, ele bate direto e assusta o goleiro Flávio. Bola vai por cima do gol. Olha a repetição aí por outro ângulo. Bola com efeito, mas o Flávio estava na bola. Lucas. Vitorino. Lembrando aqui a informação que foi dada já no Sport TV, o Juninho Pernambucano está muito próximo de São Januário. O namoro é antigo, mas as negociações e as conversas estão acontecendo e o acordo pode ser selado ainda na próxima semana. Pois é, e aí reforçaria mais ainda o elenco que já é bom, né? O elenco do Vasco, principalmente do meio de campo ali para frente. É um bom elenco, tem várias opções o técnico Ricardo Gomes, hein, Noronha? É, um zagueiro de área a mais seria bom também, né? Bom zagueiro de área, mas o Juninho chega e melhor jogador estrangeiro do futebol francês de todos os tempos. Olha aí. Pois é. Olha o toque na frente. Juninho que está no futebol do Catar, né? Vem o Vasco de novo pela esquerda. Ramon preparando o cruzamento. Toca na frente. Bernardo foi obrigado a recuar a bola. Lateral favorece a equipe do Vasco. Éder Luiz já cobrou. Bernardo, pertinho da linha de fundo, faz o levantamento na grande área. Era pro Alexandro. A defesa não consegue tirar. Felipe Bastos. Volta o jogo. Esse é o Dedé. Todo o Vasco no campo de ataque, já querendo o gol logo no início do segundo tempo. Olha o Ramon. Toca na frente, o lance é bom. A tabela saiu, Ramon. Girou pra lá, pra cá, tenta se livrar da marcação. Querido toque do Felipe, mas pra ninguém. E o Léo Itapirona tá contra dois aí. O Anderson Martins e o Dedé. Melhor pro Dedé. Felipe. De costas para a marcação. Ele tenta se livrar ali da marcação do Luciano Totó. Rola no meio, Anderson Martins. Deixa com o Felipe Bastos. Abre o jogo na esquerda com Éder Luiz. Tem o Ramon fazendo a ultrapassagem. O Éder Luiz prende bola. Bernardo na frente. Outra vez o Felipe Bastos. Bernardo. Alexandro. Toca bem com o Alain. Passe era para o Felipe, que se mandava ali para dentro da área. Bola não chegou. Éder Luiz foi lá brigar pela posse de bola. Luciano Totó. Marcelo Cardoso ganhou, bate e rebate. Levou sorte no lance. Everton. Daí pro Zotti. Errou no passe. Olha o Vasco chegando. Felipe. Rola no meio. Lance é bom. Toque do Éder Luiz de primeira. Bola muito forte pro Alain. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Aquela história, Sérgio Noronha, como o tempo vai passando, o negócio é fazer o gol logo para não ficar com nervosismo, né? E aí os erros acontecem facilmente. Agora, em matéria de Felipe, o Bastos hoje está melhor, hein? Pois é, Felipe Bastos está participando mais do jogo do que o Felipe, que é o mais famoso deles, né? E o mais técnico, né, deles todos aí. Aliás, a partida que o Felipe jogou contra o Bangu, realmente, a gente não cansa de dizer, porque o Felipe só faltou fazer chover no jogo, né? Goleada no Vasco 4-0 para cima do Bangu com grande atuação do Felipe. Hoje não está repetindo essa boa atuação. Vai o Zotti para a cobrança da falta, levanta na grande área, toque de cabeça, Fernando Praz espalmou! Jogou para escanteio, cabeçada certeira no canto direito. Olha a repetição do lance. Luciano Totó, hein? Subiu bonito, cabeceou, se antecipou na defesa. Obrigou o Fernando Praz a fazer uma linda defesa. Como eu dizia, o zagueirinho de área não faz mal nenhum ao Vasco. Pois é, tá precisando mesmo. Levantamento na área, bola afastada pela zaga, vai sobrar com o Zotti, pé esquerdo, bate no canto, joga para fora com perigo. Cabo Frense que esse ano perdeu para o Botafogo 5-0 contra os grandes, né, do futebol do Rio. Perdeu para o Fluminense 4-2, mas
engrossou o jogo, foi lá em Macaé, no jogo contra o Fluminense, e empatou com o Flamengo 0-0. Aliás, depois desse empate contra o Flamengo 0-0, Cabo Friense perdeu 2 seguidas. Perdeu para o Americano 1-0 e para o Nova Iguaçu 3-2. Olha o Éder Luiz, está chegando o Vasco de novo. Felipe solta a boa bola para o Alan, vai arriscada ali, clareou, driblou, lindo passe para o Felipe. Olha a chance, dominou, tira a defesa de qualquer maneira. E aí o Felipe não se entendeu com o Alexandro, né? Olha aí, o Felipe ele fez a proteção, ele fez a parede para o Alexandro bater. O Alexandro não entendeu. Demorou demais, aí apareceu a defesa para tirar. Cobrança do Bernardo, joga lá para dentro da área. Anderson Martins de cabeça. A defesa consegue tirar. Sobra do Rômulo. Toca bem de primeira. Bernardo no cruzamento por baixo. A defesa tira com André Paulino. Bernardo de novo. Insistiu, mas foi dominado ali pelo Léo Itaperuna. Houve um toque no braço, o árbitro não viu. E agora a lateral favorece o Cabo Friense. Cabo Friense que viveu seus melhores momentos no Campeonato Carioca recentemente, quando chegou às semifinais de turnos, né? 2005, 2006 e 2007. Fez semifinal o time de Cabo Frio, mas nunca se classificou para uma decisão de turno. Olha o Dedé no toque de cabeça. O árbitro deu falta do Assunção em cima dele. Felipe Bastos. Bola rolada para o Ramon. Vem o Vasco de novo. Éder Luiz se manda ali para frente. Ramon faz a jogada individual. O passe é bom para Alexandre. Dominou na entrada da grande área. Tocou, a bola passa pelo Felipe. Foi um peteleco do Alexandre, né? Tinha que ser uma bola um pouquinho mais forte para o Felipe chegar e dominar dentro da área. Assunção. Perde mais uma vez o Cabo Friense. Vem o Vasco. Olha o Dedé. Aí o Dedé espera. Olha o posicionamento dos companheiros. Bola vai sobrar com o Éder Luiz. Dominou na entrada da área. Rolou para o Felipe. Bate no cantinho. Flávio caiu para defender. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Agora sim, né? O Vasco botou o pé no acelerador outra vez. Tinha botado o pé no freio, né? Agora bota no acelerador de novo. Vamos ver o Alan. Deu uma pedaladinha. Acabou tocando mal na frente. O Alan que está improvisado, né? O Fagner, que é o lateral direito, mas continua contundido. Boa roubada de bola do Rômulo. Incansável Rômulo. Corre muito. O volante do Vasco. Vai embora com a bola dominada. Falta em cima dele. A falta perigosa. E vai ter cartão, hein? Já puxou do bolso o cartão amarelo, o árbitro da partida. E ao segundo amarelo está expulso o Assunção. Já tinha amarelo, fez falta por trás agora em cima do Rômulo. E tem um jogador a menos, o Cabo Friense, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele tinha levado um cartão no primeiro tempo ainda, né? Olha aí de novo o lance, ó. Ele faz falta para parar a jogada mesmo, hein, Noronha? Por trás o empurrão, ele nem não quis saber da bola, ele foi no corpo do adversário. Era amarelo mesmo, 2 amarelos, expulsão justa. Bom, agora a pressão vai se intensificar, né? Com certeza. Com um jogador a menos em campo já estava difícil para o Cabo Friense, estava sendo pressionado. Agora o Vasco vai com tudo para cima. Felipe posicionado, o Bernardo também para a cobrança. Vai o Bernardo, pé direito, para fora direto. Vai mais uma vez o Bernardo. Diga, Vitorino. O Cabo Friense vai fazer mais uma alteração. André Oliveira, número 14, entra. Já já eu confirmo quem sai. Bom, provavelmente é para se fechar mais ainda, tentar segurar esse empate, que a essa altura, né, Noronha, com um a menos, é um grande resultado para o Cabo Friense, mas mesmo com o empate, vai ficando rebaixado, né? Mas de qualquer maneira, a alegria de empatar com o Vasco na casa do Vasco, enfim, tudo isso, o futebol tem essas coisas.
E vai sair o Zotti, né? Com a número 8. Plaquinha 8 levantada ali. Vai entrar o André Oliveira com a 14. Saindo o Zotti, o autor do gol, com a número 8. Para fechar mais ainda o time, o técnico Lúcio Niso. E perde um jogador, um bom chutador de longa distância. Zotti bate bem na bola. De novo vem o Vasco. Já se mandou o Éder Luiz pedindo bola, hein? O Alan já tocou para ele. Éder Luiz. Rola no meio. Boa bola para o Felipe. Se aproxima da grande área. Felipe tenta o passe. Acaba errando. Bola desviou. Não sobra com o Ramon. Anderson Martins. Felipe Bastos. Daí com o Dedé. Começa tudo de novo o Vasco no campo de defesa. Tem pressa agora para soltar essa bola. Fazer a transição rápida. Defesa-ataque. Felipe. De primeira. Bernardo teve dificuldade para o domínio. Na sequência, ele fez a falta. Estaduais 2011, só no PFC você assiste a maior cobertura ao vivo dos jogos estaduais, hein? Confira a programação no site www.pfc.tv. Rômulo. Ficou sentindo e caído ali, né? O Léo Itaperuna. Tá caído até agora. Tá fazendo um alongamento. A gente tá vendo o ataque do Vasco aí. Cãibra. É. Tá ali sentadão e o jogo tá rolando. Aí, ó. Alan. Mano a mano na marcação. O Alan, o Rômulo passou pedindo bola. Alan tocou mais atrás com o Felipe. Olha o Felipe, clareou pra perna esquerda. Não dá pra bater. Rolou na frente. Era pro Éder Luiz, errou no passe. Felipe foi lá para tentar recuperar. Continuou como peça nula na equipe do Cabo Frense. O Léo Itaperuna até agora ele está se alongando com câimbras, né? Felipe Bastos. Boa abertura na esquerda. O Vasco chega com perigo. Vem o cruzamento. Alexandre, bola passa por ele. Vai sobrar com o Bernardo. Girou para bater. Bateu. Flávio pegou. No meio do gol ele faz a defesa. De novo, giro do Bernardo. E aí, ele não chutou como ele queria. A bola saiu um pouquinho prensada, né? Ficou fraquinha no meio do gol. O Flávio defendeu. Tem pressa nenhuma na cobrança do lateral, o time do Cabo Frense. Léo Itaperuna. Rômulo, já ganhou o Vasco, Anderson Martins. Ele com o Felipe Bastos. Ramon. Éder Luiz por ali, tenta se livrar da marcação. Vai para a jogada individual, agora toca de calcanhar, Felipe Bastos. Começa tudo de novo o Vasco, Anderson Martins. A torcida se irrita com essa pouca objetividade nesse momento do Vasco no jogo. Olha o Alan. Tem o Bernardo aberto pela direita. Ele preferiu o passe dentro da área. Alexandre tentou o toque de calcanhar. Bola não chegou. Dedé recuperou mais uma. Parece ser questão de tempo para o Vasco fazer o segundo, hein? Éder Luiz não domina. A bola fica com o goleiro Flávio. Tempo e tranquilidade, né? Tá faltando um pouco de tranquilidade aos jogadores do Vasco. Lembrando que o América vai derrotando o Macaé por 1-0. O gol foi do Bruno Reis, né? O América com esse resultado vai chegando a 10 pontos. Ainda briga para não cair, mas tem que ganhar de qualquer maneira do Macaé. O jogo está acontecendo lá em Macaé. Leandro, camisa número 18, já no Vasco. E no Cabo Frense, Alan 17 também vai entrar. Teremos o Leandro, que é uma boa opção ofensiva para o Vasco. Vamos ver quem o Ricardo Gomes vai tirar para colocar o Leandro daqui a pouquinho. Para o Dedé. Arrumou na direita. Boa bola para o Alan. Chega a próxima linha de fundo. Toca na frente. Era para o Éder Luiz. Não entendeu. O Éder Luiz queria a bola na frente. Ele tocou nas costas do Éder Luiz. Luciano Totó. André Oliveira. Esse é o Wagner. Arilson. Devolução para o Wagner. O Arilson pediu na frente. Passe curto, dá medida para ele.
Tentou a rolada com o Léo Itaperuna, Fernando Praz. Saiu tranquilo o goleiro do Vasco, já fazendo a reposição. Felipe. Bola pro Alan, que está sendo vaiado nesse momento. O Alan vai tocando na bola. Alguns torcedores do Vasco estão vaiando o Alan. Olha o Éder Luiz, o cruzamento na segunda trave. Bola passa pelo Alexandro. Ainda vai sobrar com ele, evita a saída da bola pela linha de fundo. Outro levantamento na entrada da grande área. Luciano Totó, tranquilo, só matou no peito e amaciou pro companheiro. Roubada de bola do Felipe Bastos. Alan. Rômulo. Bernardo demorou um pouquinho, né? Na hora que ele fez o domínio, acabou demorando, a marcação chegou. E agora teremos as substituições, né? Felipe Bastos saindo do Vasco da Gama para a entrada do Leandro. Pois é, tira um homem mais de marcação, Ricardo Gomes, para colocar um atacante, que é o Leandro, né? E vai sair, né, o Vitorino Léo Itaperuna na equipe do Cabofrense, né? Exatamente. O Vasco tem que tentar mesmo, tem que colocar mais atacante. Agora não sei se essa é uma solução. A quantidade nem sempre é qualidade. Vamos ver. Lateral favorece o Vasco, passamos de 20 minutos e nesse momento o tempo técnico aqui em São Januário, hein? Depois das duas alterações, o tempo técnico, tempo para o Ricardo Gomes conversar com os jogadores do Vasco. O Vasco tem um a mais em campo, tem que aproveitar, né, essa situação. E esse Alan, com a número 17, que entrou no Cabofrense, foi criado nas divisões de base do Vasco, né? E agora ele está jogando contra o time que o revelou para o futebol. Olha a cabeçada e a boa defesa do Fernando Praz. Era um momento bom do Cabofrense, a gente vai revendo alguns lances. Sérgio Noronha, o que o Vasco está fazendo errado que não consegue chegar ao segundo gol? Está nervoso, errando passes, está faltando armação boa de jogadas, o Felipe não conseguiu entrar no jogo. E o Vasco está muito nervoso, errando passe, centralizando às vezes demais as jogadas. Está jogando errado o Vasco. Domina. Tem 11 contra 10. Mas está jogando errado. Opinião do Sérgio Noronha. Estamos vendo os jogadores do Vasco nesse momento conversando com o Ricardo Gomes. Diga, Vitorino. Foi exatamente isso que disse o Ramon, que o Noronha disse agora, que o Ramon falou para o Ricardo Gomes. Disse: olha, a gente está muito afobado. Tem que ter calma. Está sem calma. Pois é. Se tocar a bola, o Vasco tem muito mais elenco, muito mais time que o Cabofrense. E tem um jogador a mais em campo, né? E tem que usar os lados do campo, que nem sempre está usando. Tem que saber usar, centralizar. E isso é o problema também do Felipe, ele centraliza demais por vezes. Tenta um toquinho no meio de uma pessoa de adversários. Não é por aí não, tem que ser mais prático. E olha, curiosamente, o último confronto entre Vasco e Cabofrense, está revendo o lance do Bernardo, foi um 0-0, o Vasco tinha 2 a mais em campo, terminou o jogo com 2 a mais em campo e não fez o gol contra o Cabofrense isso em 2009. Então, realmente, o Vasco tem que quebrar esse tabu nos últimos jogos contra o Cabofrense, que domina, tem mais jogadores em campo e não consegue a vitória, né? Vamos ver se nessa metade, um pouquinho mais da metade aí, final do segundo tempo, o Vasco vai conseguir os gols e a vitória. Aí o Leandro, ó. É sempre uma grande opção para o ataque, realmente um jogador bastante aguerrido. Leandro, ex-Grêmio, ex-Fluminense, e que agora entra nesse segundo tempo para tentar resolver o problema de gols do Vasco. Bola rolando de novo aqui em São Januário. Torcida lotando o estádio e querendo a vitória. Primeira participação do Leandro. Anderson Martins se manda ali pela esquerda. Conseguiu mais o drible, hein? É zagueiro, mas vai entrando driblando. E na sequência o passe errado, bola direto para fora. Sócio PFC, aqui você pode mais. Tiro de meta cobrado pelo Flávio, mal cobrado pelo Flávio, né? Olha o Bernardo tocando na frente, o lance é bom, vem o Vasco descendo com perigo, cruzamento. E é escanteio.
Leandro caindo mais pela esquerda nesse segundo tempo. Tem gol, tem bolinha pintando. Olha, gol de empate do Macaé, hein? No Moacirzão, 1-1. Olha a cobrança de escanteio, bola levantada na grande área. Felipe. Esse resultado vai rebaixando o Macaé e vai rebaixando o Cabo Friense também. Cabo Friense, com esse empate, vai sendo rebaixado também. Olha o levantamento na grande área, a bola passa por todo mundo. Rebaixando o América lá e o Cabo Friense vai sendo rebaixado aqui também, né? Mais uma cobrança do Bernardo, escanteio do lado esquerdo, favorece o Vasco. Levanta na primeira trave, bola com efeito, toque de cabeça, vai pra fora. E é tiro de meta. Olha a torcida aí, ó. Tá incentivando, tá querendo o segundo gol. Estádio do São Januário que recebe um grande público para essa penúltima rodada. O Vasco que vai jogar a última partida contra o Olaria. E pode ser um jogo em que o Olaria também dependa de uma vitória para se classificar para a semifinal do outro grupo, né? O Olaria que empatou hoje com Volta Redonda 0-0. O Olaria tem 14 pontos. Botafogo tem 11, joga amanhã contra o Flamengo. O Fluminense também tem 11, joga amanhã contra o Americano. Olha a boa chegada do Vasco pela direita, o cruzamento. Flávio tentou tirar, não deu. Tira a defesa de qualquer maneira com o André Oliveira. E a falta na sequência. Chegou com o braço, né, empurrando o Ramon. Ele reclamou. Mas o árbitro estava muito perto do lance e marcou a falta. Chega o Cabo Friense, Anderson Martins consegue a roubada, bola recuada na sequência. Vai ficar com o Fernando Praz. Chega lá, Dedé, chega lá. Você ouviu a voz ali do Ricardo Gomes passando orientação. Toque do Alan. Bola chega para o Rômulo. Rômulo que jogou todas as partidas dessa temporada no time titular, hein? Mesmo com mudança de técnico, o Rômulo estava sempre em campo. Leandro. Toca mais atrás, outra vez o Rômulo. Bola na frente. Olha o Vasco chegando com perigo. O Éder Luiz botou na frente, mas foi desarmado. Aí o Éder Luiz parece um pouquinho cansado nesse momento. O Éder Luiz. Cobrança do Felipe de escanteio. Bola na entrada da área para o Bernardo. Clareou para o pé esquerdo. Bateu uma bomba. A bola vai para fora. O gol do Macaé foi do Riantoni, né? E ele acabou fazendo o gol de empate do Macaé contra o América. O jogo em andamento no segundo tempo. Lá no Moacirzão, em Macaé. Olha o Felipe. Chega o Vasco. Felipe distribuiu na direita. Boa bola para o Bernardo. Passou o Alan. Bola era para ele. Voltou no Bernardo. Se aproxima da linha de fundo. Vai tentar achar o espaço para o cruzamento. Cruzou. Mas a bola fez aquela curva, né? Por fora. Acabou saindo em tiro de meta. Vasco que joga na próxima quarta-feira no Estádio dos Aflitos do Recife contra o Náutico, né? A primeira partida, o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Náutico que eliminou o Bangu. Falta. Vasco, falta para cartão, hein? O Vasco sai da aflição de hoje para os aflitos na quarta-feira. Pois é. Levou. Ramon. Olha a repetição do lance. E realmente houve a falta do Ramon. Ele acaba levando o cartão amarelo. Puxou o jogador do Cabo Friense. Vai o Wagner para a cobrança. Levanta na grande área. O toque de cabeça. E o árbitro marcou a falta de ataque, né? Olha o Vasco saindo com velocidade. Tem que sair na velocidade agora.
Tá demorando demais para tentar sair para o jogo, hein? Agora com o Dedé demorou uma semana para pensar o que ele ia fazer e distribuir o jogo. O Dedé é zagueiro, não é armador, né? Desarme do Dedé. Rômulo. Boa bola para o Felipe. Tem o Ramon ali do lado esquerdo, ele toca com o Anderson Martins. Vem o Vasco todo no campo de ataque, com a mais em campo. Bola chega no Ramon. Anderson Martins. Felipe pediu pelo meio. Anderson Martins tentou o lançamento longo. Primeiro bem posicionado o Zé Carlos para cortar de cabeça. E olha o Luciano Totó. Não tem muita companhia ali do campo de ataque. Luciano Totó é obrigado a tocar mais atrás. E aí o Vasco já recupera a posse de bola. Olha o grito do Ricardo Gomes para o Ramon agora, hein? Me deu a impressão que ele quer o Ramon bem mais avançado nesse momento. Vasco muito nervoso, centralizando demais as jogadas. O time do Cabo Friense todo fechadinho ali atrás. Vai o Vasco, olha aí. Felipe com o Alexandro. Boa abertura do lado direito na direção do Alan. Vem chegando o Vasco com perigo. Olha o cruzamento. Bola passa pelo Felipe, vai sobrar. Olha a chance do Leandro. Dominou, limpou, clareou, bateu em cima da defesa. Bola desviada do Leandro, que é o incentivo, que é o apoio da torcida. De novo o lance. Bola passou pelo Alexandro, meio esquisito ali, tentou tocar na bola. E o Leandro na sequência bateu prensado. Cobrança do Bernardo de escanteio. Vai levantar a grande área mais uma vez. A pressão é do Vasco. Bola com efeito. Olha o desvio de cabeça. A defesa tirou. Salvou quase em cima da linha o zagueiro. Na sequência tira dali o Luciano Totó. Incrível, essa bola não entra. Felipe tocando na frente com o Leandro. Mais um escanteio que favorece o Vasco agora pela direita. A pressão é total aqui em São Januário. Passamos de 28 minutos. Felipe tentando caprichar no cruzamento. A defesa afasta mais uma vez na bola aérea. Olha o Bernardo. Falta. O árbitro pegou uma falta muito perigosa, hein? Do Arilson em cima dele. Estamos revendo o lance. Realmente o Arilson tenta acertar a bola, mas acaba acertando o jogador do Vasco, né? E tem o árbitro auxiliar bem ali de cara, chegou até a participar. Pois é, o Aguinaldo Xavier Farias, né? Tem isso também, ele estava a 2 metros o lance, né? Falta perigosíssima, favorece o Vasco, levantamento na grande área, na segunda trave, Flávio saiu, é dele. Fica com a bola e o árbitro já marcava a falta de ataque do Vasco. Olha como o Flávio não tem pressa nenhuma, apesar desse resultado estar rebaixando o Cabo Friense, né? Mas não deixa de ser um bom resultado com 1 a menos em São Januário, empatar com o Vasco. O time do Cabo Friense que já tem o 3º técnico nesse Campeonato Carioca, né? Começou com o Luiz Antônio Zaluar, depois o Valdemar Lemos assumiu o comando e agora o Lúcio Niso. E agora vai até o final, tá? Até porque o campeonato está acabando. O Cabo Friense só tem mais uma rodada. Agora o Bernardo driblou. Tocou na frente, a bola muito forte, muito comprida. Faltou caprichar um pouquinho no passe para o Leandro. Leandro estava em condição legal, hein, Noronha? Nervos à flor da pele, amigo. Aí as coisas mais, aparentemente mais banais, mas nervosismo, a necessidade de fazer esse gol. Ele errou o passe, logo ele que é um bom passador. Pois é, vem de novo o Vasco. Vasco com toda a pressão em cima, o tempo vai passando. O jogo vai ficando dramático para o Vasco. Passamos de 30 minutos. 30 minutos do segundo tempo. Wagner. Aí o Wagner, sem muita companhia, leva para a lateral do campo. Agora puxou o ataque do Cabo Friense para o meio. Cabo Friense praticamente não incomodou o goleiro Fernando Praz nesse segundo tempo. Dedé, a boa antecipação. Ele com o Felipe. Passe rápido para o Bernardo.
Tenta o lançamento longo na direção do Alexandro. A defesa tirou. Wagner. Quase perdeu a bola o Wagner. Na sequência, ele conseguiu distribuir o jogo lá na direita. André Oliveira. Arilson. Vai bater de longe. Fernando Praz conseguiu a defesa. Chute parecia despretensioso do Arilson. Olha, mas como encobrindo o goleiro do Vasco. Linda defesa do Fernando Praz. Aliás, o Fernando Praz que está numa sequência hoje de 75 jogos como titular da camisa número 1 do Vasco. A última vez que ele ficou fora foi em fevereiro do ano passado, né? Bom goleiro, bom goleiro. Aliás, o Campeonato Carioca está cheio de bons goleiros. É verdade. Cobrança de escanteio favorece o Cabo Friense, que assustou o Vasco. Olha o toque de cabeça. Subiu lá o Dedé para afastar o perigo. Vasco agora sai da velocidade, tem que sair mesmo porque a defesa do Cabo Friense está desguarnecida nesse momento, né? Olha o Alan pro Bernardo. Tem o Éder Luiz na frente. Bernardo vai tentando levar. Caiu, falta em cima dele. Uma falta que pode levar perigo. Favorece o Vasco. Caiu de mau jeito o Bernardo, hein? Tá com dores ali no braço esquerdo. Olha a repetição do lance. Ele cai por cima do braço. Olha a repetição. Ele leva o toque do Zé Carlos. Na sequência ele cai por cima do braço. Você vê o goleiro Flávio orientando a barreira, que agora tem 3 jogadores, fica no canto esquerdo. Protege o canto esquerdo e fica do outro, né? Olha o Felipe levantando na grande área, o lance é bom, olha o toque pro meio, olha o gol! Flávio salvou de novo, sensacional o goleiro Flávio! Não pode perder um gol desse. Não quero tirar os méritos do Flávio não, mas o jogador do Vasco, olha, perdeu o gol na pequena área, olha gol, só. Né? Inacreditável mais uma vez. E foi o Rômulo que perdeu. Foi o Rômulo que perdeu. Tudo bem que é volante, mas não pode perder um gol desse mesmo. E agora a alteração aí com o Henrique entrando. E parece no lugar do Bernardo, hein? Saiu o Bernardo. É, o Bernardo mesmo que sai, ele teve aquele problema no braço, ele caiu por cima do braço. E o Henrique, com a número 17, acaba de entrar no jogo. Está sendo aplaudido de pé pelas sociais. Pois é. E ele fez uma grande partida, fez um belo gol, o Bernardo. E alguns torcedores gritando burro pro técnico Ricardo Gomes. Mas ele sai contundido, né, Noronha? Aí não tem por que chamar o Ricardo Gomes de burro. Quem perdeu os gols até agora foi o Vasco, não foi o Ricardo Gomes. Os jogadores perderam gols como esse agora aí, incríveis. Então, não é o técnico. Olha aí de novo, ó, o Rômulo batendo e o Flávio também. Realmente que colocação do Flávio. Olha o cruzamento, bola levantada na grande área. Flávio saiu de novo. É o herói do jogo até aqui, o goleiro Flávio do Cabo Friense. Defesas absolutamente espetaculares. E vem o Vasco de novo. Henrico. Mais atrás com o Alan. Leandro bem aberto pela direita. Pintou a chance do cruzamento. Levanta na grande área. Alexandro subiu, não achou. A defesa tenta tirar. Éder Luiz insiste. O jogo vai ficando cada vez mais dramático para o Vasco. Passamos de 35. Anderson Martins. Será que ele vai arriscar dali? Arriscou. E jogou para fora. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Eu falei 75 jogos como titular, são 76 jogos. Cortei um jogo aí do Fernando Praz, né? 76 jogos na sequência como titular do Vasco. A última vez que ele ficou fora foi no dia 25 de fevereiro, foi contra o Souza da Paraíba pela Copa do Brasil. Perguntei pro Bernardo aqui, Bernardo, foi por causa do ombro? Ele, não, o professor quis trocar. Ah, então o torcedor ficou na bronca
Porque tirou o Bernardo e botou o Henrique. E o Bernardo disse que tinha condições. Ele tá levando a mão toda hora ao ombro, mas isso não. Foi o professor que quis trocar. Dedé. Bola pro Anderson Martins. Daí pro Felipe que vem buscar jogo. Tentando organizar mais um ataque do Vasco, Felipe. Anderson Martins, todo o Vasco no campo de ataque. O zagueiro Anderson Martins já virou lateral há muito tempo, né? E ele faz uma boa inversão de jogo. Aqui na direita pro Alain. Felipe encostou com ele. Bola pro Felipe. Vai tentar o drible, levou vantagem, botou na frente. Ainda o Felipe. Clareou pro pé esquerdo, bateu no canto, pra fora. Felipe perdeu. Outra chance desperdiçada pelo Vasco. E agora não tinha nem passar para companheiro nenhum. Ele tinha que bater mesmo, né, Noronha? Livre de frente pro gol. Escolheu o lugar onde bater a bola. Olha lá, não tem ninguém em cima dele. Passou rente. Leandro veio buscar jogo aqui atrás, ó, Leandro. Agora o lançamento na direção do Henrique, condição legal na linha de fundo, ele faz o cruzamento, levantou na área, toca de cabeça, a bola desviou, tira a defesa de qualquer maneira de bicicleta, tirou dali o André Oliveira, mais uma vez o inacreditável, e o Vasco não consegue o segundo gol. Anderson Martins, toca na frente, vem o Vasco de novo com tudo, Éder Luiz. Bola rolada no meio, Leandro vai bater pro gol, pé direito, uma bomba, na trave de novo, olha o gol, e a bola não entra de jeito nenhum. Felipe pro Henrique, levantou, bola vai pra fora. Olha, é bola na trave, é zagueiro tirando de bicicleta em cima da linha. E olha, ainda tocou nessa bola o Flávio, hein? Ele toca de leve e a bola não entra. Olha o goleiro Flávio salvando, depois o André Oliveira tirou de bicicleta. O que é isso, Noronha? A quantidade de gols que o time do Vasco perdeu durante todo o jogo, somando os primeiro tempo e o segundo, é incrível. Vai a muito mais de 10. Um caminhão de gols o Vasco está perdendo essa noite aqui em São Januário, hein? Olha, depois não pode reclamar da sorte não, viu? Passamos de 38, o gol não sai. Vem o Cabo Frense, pouquíssimas, raríssimas vezes que o Cabo Frense veio para o ataque no segundo tempo. Anderson Martins. Abertura lá do lado esquerdo com o Éder Luiz. O Henrique já se mandou pedindo bola, hein? Bola para ele agora. Felipe. Abre o jogo na direita, boa bola pro Alain. Dominou, puxou para a perna esquerda, mais um drible. Ainda o Alain caiu e o árbitro disse que não houve nada. Agora ele marcou o pênalti. No segundo lance ele marcou o pênalti. No primeiro não houve. Pênalti que favorece o Vasco. No primeiro não houve, vamos ver no segundo agora na repetição. A torcida vibra. Olha a repetição do lance, ó. O Alain caiu, ficou pedindo pênalti. Na sequência o Éder Luiz. Opa! Ele é tocado por trás. Ele leva um chega pra lá dentro da área, né? Foi até infantil o jogador do Cabo Frense, porque o Éder Luiz estava de costas pro gol, de costas pra marcação, e ele dá um empurrão, né, no atacante do Vasco. Pode sair agora o segundo gol. Que jogo dramático, né? E saiu o cartão amarelo ali no bolo. Amarelo para o Zé Carlos com a número 3. E até agora o árbitro não conseguiu fazer com que os jogadores do Cabo Frense saíssem ali de dentro da área, né? Quem ajeita para cobrar é o Alexandro. Ele que fez um gol de pênalti contra o ABC na virada de 2-1. E agora tem a chance, mas olha, tem o Flávio que está numa noite inspiradíssima, hein? É um bom duelo, hein, Noronha? É um jogador do Vasco de joelho no meio do campo, pedindo ali. Vai o Alexandre, que responsabilidade, hein? Olha aí o Dedé, ó. Tá caído ali,
pedindo aos céus, é para sair o segundo gol, pelo amor de Deus. Agora sim o árbitro vai autorizar. Alexandro vai para a cobrança. É pênalti para o Vasco. Alexandro vai cobrar, já autorizado. Tomou boa distância. Ele vai cobrar de pé direito, bateu. Gol! É do Vasco! Alexandro com a número 9 cobrando pênalti. Aos 41 do segundo tempo. Finalmente o segundo gol do Vasco sai aqui em São Januário. Para delírio da torcida. Cobrou pênalti de um lado, o goleiro caiu do outro. Alexandro com a número 9. 2 para o Vasco. 1 para o Cabofrense. Sérgio Noronha. O Vasco merecia esse gol da vitória, né? Apertou durante muito tempo, a bola bateu na trave, foi salvo em cima da linha. Enfim, o Vasco perseguiu esse gol da vitória e conseguiu e merecia. Agora, foi heróica a resistência do Cabofriense. Muito heróica a resistência. Impressionante. Com 10 homens, olha, a partir dos 11 minutos do segundo tempo, foi heróica. E olha, depois o Alexandre comemorou junto com a torcida, foi lá no alambrado e acabou levando o cartão amarelo por causa dessa comemoração, né? Mas tá valendo, o Vasco tá ganhando. E olha, se o americano não ganhar do Fluminense amanhã, o Vasco já se classifica, hein? Olha o Henrico, tá chegando pela esquerda, o cruzamento é bom, o Alexandre dominou, ajeitou, vai fazer mais um, bola desvia e vai pra fora. É escanteio. De novo o lance, ó. O Alexandre brigando contra 2 jogadores do Cabofrense dentro da área. Éder Luiz. Toca a bola agora o Vasco. Só está esperando o jogo acabar, né? 43,5 para comemorar uma vitória sofrida, suada. Assim como foi também contra o ABC. Aqui em São Januário do meio de semana. Bola para o Leandro. Toca no meio. Leandro. Mais atrás o passe para o Rômulo. De primeira para o Ramon. Acabou errando no passe. Henrico. Toca pelo alto. Tá valendo. Toque de calcanhar. Bonito. Olha o Vasco chegando. Que bola para o Henrico. Já invadiu a grande área. A chance do gol. Tocou para trás. Olha o chute. A bola vai para fora. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Que festa faz o torcedor do Vasco. É explosão de alegria aqui em São Januário. Vasco vai ganhando. Toque mais atrás com o Rômulo. Levanta na grande área. Flávio. Foi o nome do jogo, Flávio, né? Apesar dessa vitória do Vasco, realmente, grandes defesas do goleiro do Cabofrense. Fechou o gol. Mesmo assim, o Vasco está conseguindo a vitória aqui. E só de pênalti, né? Porque o que chutou o Vasco, que a bola bateu na trave, o goleiro defendeu, o zagueiro salvou em cima da linha de bicicleta, enfim. Olha, é uma vitória emocionante do Vasco, suadíssima. Jogo sensacional, realmente, aqui em São Paulo. Opa, agora uma falta mais dura, hein? E olha, vamos até 48 desse segundo tempo. Passamos já de 45, Felipe. Rômulo. Bola pro Dedé. Anderson Martins. Toca no meio pro Rômulo. A torcida explode de alegria aqui em São Januário. E vem o Vasco de novo, finalzinho do jogo. Vasco vai chegando a 16 pontos do Grupo A. Flamengo tem 12, né? O americano tem 11, os dois jogam amanhã. E, por exemplo, se o americano ganhar do Fluminense amanhã, mas o Flamengo perder para o Botafogo, o Vasco também estará classificado. Quer dizer, tem que contar com o tropeço ou do Flamengo ou do americano para se classificar por antecipação o Vasco com esse resultado. Bora o Rômulo. Anderson Martins, bola para o Ramon.
Bola de pé em pé, toca bem a bola o Vasco, vai envolvendo a defesa do Cabo Friense. Agora com mais tranquilidade, né? Com a vitória praticamente assegurada. Passamos de 46,5 aqui em São Januário. Olha, jogo encerrado lá em Macaé e o América está rebaixado, hein? Assim como o Cabo Friense vai ficando rebaixado também aqui. América e Cabo Friense são os dois times rebaixados, já com uma rodada de antecedência para a segunda divisão do Campeonato Carioca no ano que vem. 1-1, terminou o jogo lá em Macaé, Macaé e América. Uma pena, América rebaixado e o Cabo Friense também aqui rebaixado com esse resultado. Uma pena o América, sabia? Uma pena. Olha o Felipe, tentou a abertura para o Henrique, a bola não chegou. E a falta do Alan, hein? E agora o Alan foi para a briga ali com o jogador do Cabo Friense. É o André Oliveira. Foi para cima do Alan. Reclamou, teria usado o cotovelo ali, o André Oliveira, para cima do Alan. E termina o jogo aqui em São Januário. Terminou antes de 48, hein? Termina a partida, vitória dramática no finalzinho. Deu Vasco 2-1 para cima do Cabo Friense. Com um gol chorado de pênalti no finalzinho, aos 41 do segundo tempo. E o Cabo Friense, com esse resultado, fica rebaixado para a segunda divisão. O Vasco líder, pode terminar a rodada já classificado para a semifinal da Taça Rio. Realmente deu a volta por cima, vive um grande momento o Vasco. Mais uma vitória, né, do Vasco no Campeonato Carioca. E o Vasco continua como líder com 16 pontos nesse grupo A. Qualquer que seja o resultado amanhã de Flamengo e Botafogo, de Americano e Fluminense, Vasco vai continuar sendo líder do grupo A. Vitorino. Bom, daqui a pouquinho o Vitorino Sherman vai trazer entrevistas pra gente aqui depois dessa vitória suave, dramática. Diga, Vitorino. Foi o gol do alívio, Alex? É, realmente tem dia que parece que a bola não vai entrar, né? Bate na trave, o goleiro pega, o jogador sozinho e o goleiro mais. Na hora que saiu o pênalti eu falei, tem hora que a gente tem que sofrer um pouquinho para depois valorizar, né? Tava confiante, graças a Deus, acho que foi o gol da classificação, né? Pedro, preparado para entrar em campo com o uniforme do Flusão.